gente? No vídeo de hoje nós vamos fazer pão de cebola, tá? Então vamos lá, vai ser muito fácil. Nós vamos jogar tudo no liquidificador e depois colocar a farinha de trigo. No liquidificador vamos colocar primeiro os líquidos, tá? Ó, 300 ml de leite morno, tem que ser morno, tá, gente? Aquilo que a gente coloca o dedinho não queima. Ó, meio copo americano de óleo. Meio copo americano. Inclusive as medidas do leite também foram 2 copos americanos de óleo. De óleo não, de leite, tá, gente? Meio copo americano de óleo. 3 ovos. Um cubo de caldo quinó. Um cubo. E 2 cebolas médias. Pode cortar assim em pedaços grandes, porque como ela vai ser triturada no liquidificador, então não tem problema, tá? 2 cebolas médias ou uma grande. Gente, meia colherzinha de chá de sal, mais ou menos assim, ó. E 2 colheres de sopa de açúcar. Você pode pegar essa mesma colher e usar metade de sal e as 2 cheias de açúcar, tá bom? Vai dar super certo. E um tabletezinho de fermento, eu uso dessa marca, gente, eu quero mostrar a marca pra vocês, por quê? Porque essa marca, ela é muito boa. Eu usando somente 10 gramas, ele equivale a 3 tabletes, entendeu? Então ele é muito forte, esse fermento ele é muito forte, ele é excelente. Por 3 minutinhos, tá? Depois de batido, gente, você pega uma vasilha grande, tá? Vamos despejar dentro da vasilha essa misturinha, que é o nosso pão de cebola. Aí, gente, nós vamos precisar também de 1 quilo de farinha de trigo. Eu não vou dizer pra vocês o tanto que vai dar, porque depende de farinha para farinha. Tem farinha que pede mais, tem farinha que pede menos. Então, nós vamos colocando devagar. E vamos mexendo com a mão mesmo, tá? Sempre colocando a farinha aos poucos. Pra gente ir vendo tanto que vai pedir de farinha. Então, sempre coloquem devagar. Olha só, gente, o meu 1 quilo de farinha ficou assim, ó, tá vendo? Então, vai precisar de mais farinha. Eu despejei mais um pouco aqui e a gente vai vendo quanto que vai precisar. Agora, quando ela estiver assim, um pouco mais sequinha, nós vamos despejar ela na bancada, para que a gente venha solvar essa massa. Agora, gente, nós vamos solvar a massa. Se precisar de trigo, vá colocando o trigo aos pouquinhos, mas não deixe a massa dura, tá? Ela tem que desgrudar das suas mãos, mas que você sinta que ela ainda tá macia. Esse é o ponto certo do nosso pão. Gente, solvar a massa é você rasgar a massa. Ó, você abre e fecha, tá vendo? Ó?
ela tá precisando de um pouco de mais trigo. Então a gente joga mais um pouquinho por cima e vai fazendo isso. Vocês vão ver que uma hora ela vai se unir e vai ficar bem lisinha. Nós queremos uma massa bem lisa. Então temos que sovar aproximadamente de 15 a 20 minutos. Olha só, gente, tá vendo? Ficou uma massa lisa, mas ao mesmo tempo ainda tá macia. Esse é o ponto da nossa massa, ó, tá vendo? Se caso você ainda queira dar mais uma sovadinha nela e ela grude, o que você vai fazer? Você vai pegar, você não vai jogar o trigo assim não, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai jogar e vai colocar a sua massa em cima para que ela não venha grudar. Mas é coisa muito pouca. Agora, gente, depois da massa sovada e bem lisinha, nós vamos vir, vamos fazer uma bola nessa massa, para que ela venha descansar. Assim. Aí o descanso depende de região para região, tá? Aqui na minha cidade, onde eu moro, tá bem quente, então ela deve ficar descansando mais ou menos uma hora e meia. Se a sua cidade estiver fria, você pode deixar aí até ela dobrar de volume, umas 2, 3 horas, não importa. Mas ela tem que descansar e ela tem que dobrar de volume, tá bom? Aí você pega a mesma vasilha que você usou, joga um pouquinho de trigo embaixo. Ela suja mesmo, tá, gente? Coloca a sua massa dentro, tá vendo? Pega o óleo, coloca um pouquinho assim na sua mão e joga por cima dela, para ela ficar bem úmida, para que ela não venha ressecar. Tá vendo? Coloca um paninho em cima dela, deixa ela no cantinho, ou coloca ela dentro do forno quentinho, forno desligado, tá? Deixa no cantinho, depois, daqui a uma hora e meia, eu volto com vocês mostrando como que ela ficou. Então, gente, depois de mais ou menos uma hora e meia, a massa ficou dessa forma, tá vendo? Não precisa de você deixar crescer desse tanto, não. Pode crescer menos também. Mas é porque eu quis deixar ela crescer bastante. Crescer bastante, isso. Agora, se você for fazer para consumo em casa mesmo, você pode fazer o modelo que você quiser, tá? Agora, como eu vou fazer para vender, eu costumo fazer as bolinhas de 40 gramas, tá, pessoal? Quando eu terminar de fazer as bolinhas, eu vou contar quantas deu para vocês mais ou menos. Então vamos lá, vou ensinar vocês como é que eu faço minhas bolinhas. Mostra aqui, Jéssica. Ó, e deu 41 gramas, não tem problema se passar um pouquinho. Vou ensinar vocês como é que faz a bolinha, ó. Eu costumo fazer a bolinha assim, aqui em cima, usando os dedos, tá vendo? Ela vai e volta, vai e volta. Usa esse dedinho pequeno para poder terminar de fazer a bolinha. Ó. É bem simples de fazer. É porque quando a gente tem a prática, a gente faz mais rápido. Mas é bem simples de fazer. Se você não souber fazer assim, você tem outra forma mais fácil da gente fazer também. No início eu fazia dessa forma assim, quando eu não sabia fazer. Puxava a massa toda pra dentro assim, ó, vinha com o dedo assim, empurrando ela pra dentro, pra poder formar uma bolinha, tá vendo? Fechava aqui, fazia dessa forma. Não fica perfeito não, mas é também uma opção de você fazer em casa, tá? Agora eu vou pegar a minha forma e vou jogar um pouco de óleo. Vamos untar a forma.
todinho, tá? Os cantinhos também. Não precisa de enfarinhar, tá, gente? Só óleo mesmo já é o suficiente pra gente colocar os nossos pãezinhos. Agora você vai colocar assim um do lado do outro, mais ou menos na medida de um dedinho, assim, ó. Pra poder dar um espacinho pra eles crescerem, tá? Medida de um dedo. Vocês deixam um espacinho aí do lado pra poder o pão crescer. Pra mim, rendeu 51 bolinhas a 40 gramas, tá? Agora nós vamos esperar crescer, dobrar de volume. Quando estiver no ponto certo de assar, eu volto com vocês, tá bom? Então, gente, os pães de cebola cresceram, dobraram de volume, tá vendo? Agora você vai pegar um ovo com clara e gema. E você vai colocar óleo dentro dele. Pode colocar, não precisa de ter medo. Mais ou menos umas 3 colheres. E você vai quebrar a gema assim e vai mexer. Por quê, gente? Porque o óleo, ele dá o brilho. E o ovo, ele deixa o pão mais bonito, né? Mais vermelhinho. Então você vai misturar assim. Isso é uma diquinha muito boa, tá? Gente, depois de ter passado o ovo com o óleo, agora nós vamos colocar no forno 180 graus, o forno da sua casa, como se você fosse assar um bolo. Deixa ele pré-aquecendo por mais ou menos uns 15 minutos, tá? E coloca no forno baixinho, 180 graus, não tem pressa de assar. Quando ele estiver pronto, eu trago pra vocês. Quando vocês verem que ele tá mais moreninho, assim, pra clarinho ainda... Ah, gente, uma dica. O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar uma forminha de alumínio pequenininha ou aquelas forminhas de sardinha, guarda ela, limpa ela, enche de água e coloca embaixo do forno antes de começar a assar, antes de começar a ligar o forno, para poder esquentar. Por quê? Porque essa água que vai sair de dentro desse potinho, ela vai fazer o vapor pro pão e não vai deixar que o seu pão queime embaixo, tá bom? Então vamos lá. Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, gente, deixa eu mostrar a vocês como que fica o pãozinho, ó. Super fofinho, fofíssimo, macio, ó. Tá vendo? Vou abrir pra vocês verem, ó. Super macio, super delicioso. Muito bom mesmo, tá vendo? Aquela diquinha da água no fundo, não deixa o seu pão ficar preto. Ele fica da cor que tem que ficar. Ok? Façam, vocês vão gostar.